Bom, eu tava querendo abandonar meu All-in-One da AOC que, tipo, não tava mais me servindo, porque suas configurações eram um processador da AMD antigo, que não tinha nem 2 GHz, 2 GB de RAM e uma placa integrada muito meia boca. Não me servia pra nada, sério. Eu não conseguia estudar porque não rodava sites pesados, com muitas animações, não rodava jogos, nem os mais leves, não conseguia nem ver vídeos em Full HD no YouTube. Então, depois de alguns meses com esse All-in-One, eu finalmente consegui dinheiro para comprar um notebook novo, com um orçamento de R$ 1.200. E o que eu compraria exatamente com R$ 1.200? Bom, navegando pelo Mercado Livre, achei diversas ofertas interessantes, de verdade, mas tudo fora do meu orçamento. Notebook com 8 GB de RAM estava lá para casa dos 2.000 em diante. Com 1.200 eu poderia pegar apenas algum positivo meia boca ou alguma opção com um Celeron da vida. Então tive que recorrer aos notebooks recondicionados / usados. E por fim acabei achando um notebook muito bom por R$ 900, um Dell Latitude E5430. Não vou mostrar o anúncio que eu comprei porque eu não tô sendo patrocinado pelo vendedor, sabe? Mas enfim, escolhi a versão que tem um i5-3230M com 2 núcleos, 4 threads e frequência de 2,6 GHz, que vai até 2,9, 8 GB de RAM, 300 GB de armazenamento, 4 portas USB, uma porta HDMI, uma saída VGA e uma de internet. Tela de 14 polegadas com resolução de até 1366 por 768 e uma taxa de atualização de 60 Hz e uma Intel Graphics 4000 com memória compartilhada de até 1,7 GB. E por último, o teclado dele brilha com as teclas FN e setinha de direita pressionada. Testei então alguns jogos da minha Steam para ver até onde ele podia ir, lembrando que esse notebook tem versões de 3, i5 e i7. Já que a minha foi i5, não testei jogos muito pesados, mas veio. Comecei com Sonic Lost World, na resolução 1024 por 768 consegui mais de 50 FPS, com os gráficos no baixo. Sonic Lost World é um jogo leve, bonito e divertido. Tenha em mente que esse notebook não é top de linha. Ele é perfeito para jogos leves e antigos e para trabalho de escola, estudos, Excel e etc. Mas depois tentei rodar o jogo em Full HD e infelizmente ele rodou na casa dos 30 FPS e com lentidão. Ficou bem chato de jogar dessa forma, mas então diminui para 1280 por 720 e os resultados foram bem melhor. Voltamos aos 50 FPS e a lentidão foi embora. Consegui jogar normalmente, mas então coloquei a resolução de volta a 1024 por 768 e ativei o DOF, Grass e Shadows. Novamente o jogo ficou acima dos 50, rodando lisinho e bem bonito. Deixa eu lembrar que a gravação também come um pouco dos FPS, então sem gravar eu consigo ficar facilmente acima dos 60, mas mesmo assim sem ser em Full HD, porque em Full HD não tem como atingir os 60 FPS e o jogo fica muito lento. Mas então já temos um jogo aprovado, Sonic Lost World. Testei também o jogo Hero Sig, um RPG pixelizado bem leve e barato da Steam. E esse jogo teve resultados sinceramente já esperados. Mesmo com tudo no máximo e na maior resolução possível, ele vai rodar acima dos 60 FPS facilmente mesmo gravando. Esse é um exemplo de que jogos desse porte, o Latitude E5430 vai rodar tranquilamente. Hero Sig também foi aprovado e está custando R$ 15 na Steam. Peguei ele em promoção por R$1 e alguns quebrados há algum tempo. Vale bastante a pena se me perguntassem. Resident Evil 4 acabou que não deu nada bom. Não rodou em Full HD, nem a 60 FPS e nem nos gráficos altos e eu não entendi o porquê. Em 1280 por 768, com tudo no mínimo e desativado, com os FPS limitados a 30, ele ficou jogável. Mas quando eu botei em full screen, tirei o limite de 30 FPS e coloquei para 60, o jogo sofreu de lentidão. A movimentação de tudo ficou devagar e sinceramente não entendi o porquê disso. O processador e a GPU estavam com folga e os FPS estavam bons também. Sem limitador de FPS ele fica assim. De qualquer forma, com tudo no low, o limitador de FPS em 30 e com resolução em HD ou baixo, o jogo vai ser bem jogável. Não sei dizer se Resident Evil 4 foi aprovado ou não, então fica em questão. Left 4 Dead eu coloquei em Full HD, Full Screen e com tudo no baixo e surpreendentemente rodou muito bem.
Quando eu estava jogando sem gravar, o jogo ficou a todo momento acima dos 60 FPS e chegou até os 100 também. Mesmo gravando, o jogo ainda assim continuou com bons FPS e dá para jogar tranquilamente online com seus amigos. Se abaixar a resolução da tela para o mínimo possível, dá para ficar acima ou próximo dos 100 quase o tempo todo, mas não conseguia atingir esses FPS gravando. E mesmo com a resolução baixa e com os gráficos no mínimo, o jogo não fica feio. Mais um jogo aprovado para esse notebook. Ori and the Blind Forest é um jogo extremamente bonito e divertido, e esse notebook também rodou ele muito bem. A Intel Graphics estava lá nos 100% o tempo todo e o processador estava folgando, mas tivemos ótimos resultados mesmo assim. Gravando e não gravando, o jogo permaneceu próximo dos 60 FPS. E como esse jogo não é online, dá para aumentar os gráficos um pouco e se divertir bastante. Ori também é um jogaço e em promoção fica bem barato na Steam. Recomendo. Mais um jogo aprovado. Joguei também Minecraft e, como esperado, consegui mais de 100 FPS diversas vezes durante as minhas jogatinas. E ouvindo música e com o navegador aberto e até mesmo outros programas, eu ainda assim consegui uma média muito boa o tempo todo. Baixa um FPS também que fica muito bom. Gravando que não deu uma média muito legal, mas eu ainda vou comprar uma placa de captura para acabar com a perca de FPS. Lembrando novamente que, por eu estar gravando, os FPS diminuem bastante, tá bom, gente? Desafiei esse notebook e coloquei CSGO na lista. Vocês estavam esperando, não estavam? Será que deu bom? Com tudo no baixo e na resolução Full HD, em gravação consegui resultados nada bons. De 20 a 30 FPS o jogo se manteve jogável para jogadores competitivos. Mas sem gravar, o jogo se manteve acima dos 60, mas caindo muito de vez em quando e de vez em quando chegando próximos aos 100 FPS. Abaixando a resolução dá para jogar assim muito bem, mas para quem tem um monitor de 144 Hz não vai servir. E acho que alguém que tem um monitor desses também não compraria um notebook de entrada, né? Enfim, para mim estava bastante jogável, lembrando que sem gravar as médias foram bastante boas. E eu consegui jogar muito bem com meu primo online. E o último jogo é de 2015, Resident Evil Revelations 2. No modo história e no modo de raid, com resolução de 800 por 600, consegui de 40 a 50 FPS. Mas não dá para manter a resolução maior do que essa daí não, senão não vai rodar bem. Interessante que eu olhei os requisitos recomendados da Steam e estavam um pouco acima do recomendado. O processador tem 2 núcleos e um clock de 2,9 GHz. Tem mais RAM do que o necessário e infelizmente só perde na parte da placa de vídeo, já que deveria possuir pelo menos 2 GB de VRAM. Esse notebook tem 1,7 compartilhado apenas. Eu esperava que rodasse a mais de 60 FPS, mas o processador e a placa de vídeo morreram nesse jogo. Recomendo mesmo jogar com 6 GB de RAM, um processador quad-core e uma GT 1030, por exemplo, mas tem uma versão desse notebook que possui um i7, que é quad-core. Um pouco mais caro que esse, mas roda todos os jogos que eu testei nesse vídeo bem melhor. E na descrição eu estou deixando modelos desse notebook Dell Latitude E5430, 6420 e etc. É da mesma família de notebooks, entenderam? Enfim, esse jogo não dá para se jogar muito bem, mas se você não se importar muito com quedas de FPS e gráficos feios, você vai conseguir jogar ele. Esse notebook que você encontra por aí por menos de R$ 1.200 é realmente um ótimo custo-benefício. Não vai rodar jogos como Red Dead Redemption 2, GTA V, PUBG, Fortnite e outros jogos atuais. Talvez deixando tudo no mínimo e usando algum mod gráfico, pode ser que você dê algum jeito com jogos mais pesados. Mas servem jogos leves, serve para Excel, serve para edição de vídeos. Esse notebook também atinge os requisitos necessários para editores de vídeos como Camtasia Studio, Sony Vegas, Shotcut, Filmora e Final Cut. E exatamente, Final Cut para quem quer fazer no Hackintosh. Cinema 4D e alguns software 3D também vão ser possíveis de serem utilizados. Eu usava o Cinema 4D para fazer thumbnails de Minecraft com um positivo de 2 GB de RAM e algum processadorzinho de menos de 2 GHz. Óbvio que esse daqui daria jeito, né? Enfim, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, deu bastante trabalho para fazer e se gostaram desse vídeo, eu posso trazer mais conteúdo de informática para o canal. Mas de qualquer jeito, o nome do notebook é Latitude E5430. Seu nome e suas especificações vão estar na descrição, junto com alguns links para comprar esses notebooks de Latitude. Tenham todos um ótimo dia e uma ótima vida. Até mais.